Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 4, temos aprendido bastante. Eu acredito que até o final deste trimestre nós vamos sanar as nossas dúvidas, e muitas são as nossas dúvidas a respeito dos dons espirituais, dos dons ministeriais, dos dons de serviço. Nós temos muitas dúvidas, sim, e somente podemos tirar essas dúvidas na palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim é um prazer estar aqui todas as semanas, também ter todos os irmãos e as irmãs aqui todas as semanas. Quero agradecer o carinho de todos os irmãos, os comentários, você que tem curtido as minhas aulas, tem compartilhado as minhas aulas também em suas redes sociais. Eu quero dizer para você que muito obrigada, que Deus na pessoa de Jesus Cristo continue te abençoando, e eu estou muito feliz. Já chegamos na marca de 30 mil inscritos e eu devo isso tudo a Deus e a vocês que todas as semanas estão aqui com carinho, e sou grata a Deus também por contribuir com alguns irmãos com o aprendizado da palavra de Deus. E também quero agradecer o feedback dos irmãos. Às vezes a minha aula está com ruído muito grande, eu não consigo tirar por causa do ventilador, mas eu sei que os irmãos estão tendo paciência comigo e essa fase logo vai passar. Então hoje na lição de número 4 nós vamos falar sobre os dons de poder. Quando nós falamos de dons de poder, é um dom que faz algo, um dom de poder que age em alguma área das nossas vidas ou da natureza e na vida da igreja. E o texto que foi tomado por base para nós falarmos nesta aula hoje é 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 4 e depois do versículo 9 ao 11. O que nós precisamos entender? Que os dons eles não cessaram, eles não foram apenas para a igreja primitiva. Muitos estudiosos acreditam, os que são chamados de cessacionistas, eles acreditam que os dons cessaram ali na igreja primitiva, na era dos apóstolos, e que estes dons foram somente necessários para aquela época, depois do dia de Pentecostes. Mas quando nós lemos a história da igreja, e hoje na nossa atualidade, eu posso fazer uma pergunta que hoje, quem de nós não conhece alguém que viveu um milagre vindo da parte de Deus, alguém que foi curado por Deus? Então nós temos certeza que estes dons eles são para nossa atualidade. O que nós precisamos é, como eu já disse na outra aula, é nos colocarmos à disposição de Deus e buscarmos os dons espirituais. Mesmo que nós não tenhamos recebido ainda, nós não podemos desistir de buscar os dons espirituais, porque nós sabemos que o Espírito Santo nos concede os dons para aquilo que for útil. E hoje nós vamos aprender porque que nós não vemos, o agir de Deus como a igreja primitiva, no tempo da igreja primitiva. Por que hoje nós não vemos tantos milagres, tantas curas? Por que nós não vemos isso em nosso meio? Nós vamos falar também exemplos bíblicos de dons de curas. Por que é chamado que dons de cura está no plural? O que é dons de operação, de maravilhas, de milagres? Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. Então hoje na atualidade não há abundância destes dons. Não que eu não tenha visto ou que você não tenha visto. Nós sabemos que os milagres de Deus estão acontecendo neste exato momento, mas não como acontecia no passado. A diferença de hoje, a gente não vê tanto manifestação do Espírito Santo, é que no passado, na igreja primitiva, o interesse daquelas pessoas era a expansão do reino de Deus. O interesse deles era para que o nome de Deus fosse glorificado. Diferente do interesse de muitas pessoas, nós não podemos generalizar, mas hoje o interesse de muitas pessoas em buscar
Os dons de poder é para uso próprio, para benefício próprio e não é para a extensão do reino de Deus e muito menos para a glória de Deus. Hoje os objetivos, infelizmente, são outros na vida de muitas pessoas. Elas estão fazendo um mau uso dos dons espirituais. Muitas pessoas estão barganhando, fortuna com igrejas, com agendas lotadas, porque elas têm um dom deste de poder. E é um dos dons que mais atraem as pessoas nas igrejas. Hoje nós estamos vendo essas megas igrejas e o que leva multidões de pessoas para estes lugares. Elas fazem caravanas porque elas estão doentes, tanto fisicamente como espiritualmente. Elas andam correndo atrás de sinais e essas igrejas têm crescido em massa porque as pessoas realmente estão atrás de revelação, estão atrás de milagres apenas. Alguns se apropriam dos dons espirituais, esquecendo-se que foram doados à igreja para a edificação da igreja como um todo e não para enriquecimento pessoal, para fama, sucesso, status. Hoje nós observamos que os desejos das pessoas em terem esses dons espirituais e, como estamos falando nesta aula, os dons de poder, os seus desejos são egoístas. E este é um dos motivos da escassez dos dons de poder na atualidade. No corpo espiritual da igreja, nós possuímos dons do Espírito Santo. Não é mérito nosso, ninguém recebe um dom porque merece ou porque é bonzinho. Não, ele é dado pelo Espírito Santo de Deus para aquilo que for útil, é para um propósito, para a obra de Deus. Nós somos um corpo com membros diferentes, mas todos de igual importância. Independente se eu tenho dom espiritual ou não, todos nós, aos olhos de Deus, nós somos iguais e somos importantes da mesma maneira. Qualquer membro que faltar neste corpo, ele fará falta. Todas as pedras vivas, elas são importantes na construção deste edifício, que Deus é o construtor desse edifício. Não somos iguais, contudo trabalhamos juntos em favor da saúde do corpo. Não existe dom espiritual mais excelente do que o outro. Paulo diz que nós devemos buscar os dons mais excelentes, os melhores dons, mas nós sabemos que a base destes dons é o amor. Então, se eu tiver qualquer dom espiritual e que o uso deles não seja movido pelo amor, é em vão os nossos dons espirituais. E não existe crente mais importante do que o outro. Cada dom é usado em benefício do reino de Deus, inclusive os dons de poder, para crescimento da obra de Deus. Quando nós lemos o Novo Testamento, o livro de Atos, nós vemos que a igreja crescia muito por causa dos milagres que aconteciam. E ali aquelas pessoas conheciam a palavra de Deus e faziam novos crentes. Mas as pessoas de primeira mão, elas eram atraídas por causa dos grandes milagres. Nós somos equipados com o poder de Deus para realizar a obra de Deus aqui neste mundo. Nós sabemos que os sinais, eles são a confirmação da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Deus, ele opera por intermédio de cada um de nós. Nós só somos apenas um canal que Deus quer usar, um canal de bênção para abençoar as pessoas. Nós somos apenas um vaso que aprove Deus nos usar. Mas quem opera todas as coisas em todas as pessoas é Deus. Então não tem por que ninguém se gloriar, porque nós somos apenas um vaso usado por Deus. E ele opera por intermédio de cada um de nós quando nós nos entregamos totalmente a Deus.
quando nós nos rendemos a Ele e deixamos que o Espírito Santo nos use. O Espírito Santo, ele nos capacita de modo sobrenatural e nos capacita a ministrar acima das nossas capacidades humanas. Não é a minha capacidade que opera, é o Espírito Santo que opera por intermédio das nossas vidas. Quando nós nos submetemos a Deus, Ele nos usa de maneira que nós sejamos úteis ao crescimento do reino de Deus. Os dons devem ser exercidos com amor e todos os dons devem ser avaliados pela igreja. Nós já falamos da aula anterior, se você não assistiu, assista, sobre os dons de discernimento de espírito. Os dons de poder, quais são eles? Então, os dons de poder são o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. E em Atos nós encontramos Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Dinamis, que representa habilidade ou força, como o poder de realizar milagres. Este poder dado à igreja, por isso eles são chamados dons de poder. Então, este poder dado à igreja é a autoridade delegada a nós para operar milagres por intermédio do Espírito Santo. Então, essa autoridade nos foi delegada pelo Espírito Santo para operar milagres por intermédio do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele deu poder e autoridade aos discípulos para expulsar demônios e curar os enfermos. Poder é a capacidade inerente e autoridade é o direito de exercer esta autoridade. Este poder sobrenatural, ele vem do Espírito Santo. Então, portanto, ninguém precisa se orgulhar de nada, pois tudo vem de Deus. E talvez seja isso que esteja impedindo o mover do Espírito Santo na vida da igreja e no mundo. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o dom da fé. Primeiro, eu preciso saber o que é fé e quais são os tipos de fé para nós sabermos diferenciarmos o dom da fé dos outros tipos de fé que nós conhecemos. Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade está chovendo. Então você vai ouvir o tempo todo o barulhinho da chuva. Graças a Deus, nós estamos precisando delas mesmo. Então, o que é fé? Nós vamos dar um conceito aqui. Muitos estudiosos dizem que não existe um conceito confirmado de fé na carta aos Hebreus. Ele fala sobre a base da fé, mas na verdade não é a tradução, o conceito real do que é fé. Mas nós aprendemos que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a confiança que nós depositamos em todas as providências de Deus. É a crença que nós temos que Deus está no comando de tudo e que Ele é capaz de manter as leis que Ele estabeleceu. É a convicção que nós temos de que a palavra de Deus é a verdade. Isso é fé. Agora, quais são os tipos de fé que existem? É o dom da fé, que nós vamos falar hoje. Tem a fé natural, tem a fé salvífica e tem a fé como fruto. Então, são esses tipos de fé que existem. O que é fé natural? Fé natural é aquela fé que ela é aprendida. Ela foi nos ensinada ao longo da nossa vida, ou pelos nossos pais, ou por filósofos, por estudiosos, pela natureza. Nós cremos que Deus existe. Quando nós olhamos tudo ao nosso redor, nós acreditamos sim que Deus existe.
que um ser supremo existe para controlar todo este ecossistema. Isso é a fé natural. Ela é aprendida, né, pela observação da natureza, pelo labor filosófico que conduz o ser humano a crer na existência de Deus. O que é fé como fruto? Esta fé, ela nasce de uma íntima comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Ela é uma fé constante, paciente e regular, e ela independe das circunstâncias. Quando nós temos esse tipo de fé, aconteça o que acontecer, nós continuamos acreditando nas promessas de Deus. O que é fé salvífica? Ela é proveniente da pregação do Evangelho, e é esta fé que nos leva a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas, como único e suficiente Salvador. Ela só nasce em nossos corações por intermédio da pregação do Evangelho. Então, se a pessoa nunca ouvir a pregação do Evangelho, ela nunca terá esta fé salvífica, a fé que nos conduz à salvação. Ninguém crê no Evangelho se não houver a pregação do Evangelho. Ninguém crê se não houver a pregação da mensagem da cruz. Sem a mensagem da cruz, não pode haver uma fé salvadora. Paulo escreveu que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, nem todos que ouvirem a pregação do Evangelho crerão na mensagem da cruz. E a fé como dom, que é a fé que nós vamos falar hoje, que é o nosso assunto de hoje. É a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, através da qual o crente é levado a exercer a fé de maneira extraordinária. Então ela é diferente da fé natural, da fé salvífica, da fé como fruto do Espírito. Ela nos faz crer de uma forma extraordinária. É ter uma fé extraordinária, visando a expansão do reino de Deus. Esta fé também não é para proveito próprio. Este dom induz-nos a fazer grandes petições e a receber de igual modo grandes respostas. Ela visa o crescimento e fortalecimento da Igreja de Cristo nas diversas áreas de sua atuação. Esta fé como dom, ela não é confissão positiva e nem a força do pensamento positivo, como muitas pessoas imaginam ser. Alguém diz, abre aspas, pensa positivo, vai dar tudo certo. Firma seu pensamento nisso e vai dar tudo certo. É o tipo de fé que pode mover montanhas. É esta fé que nós estamos falando. É a fé que elimina problemas relacionados à obra de Deus. É a fé que elimina grandes dificuldades. É a fé que crê que Deus opera milagres. A figueira seca é um exemplo do dom da fé. Quando Jesus encontrou com aquela figueira, estava cheia de folhagem e ele achou que ela tinha fruto e na verdade ela não tinha. E Jesus profetizou para ela que ninguém ia comer mais do fruto dela. Só que os discípulos não imaginavam que no outro dia essa figueira ia estar seca. Então, é um exemplo que nós temos da fé como dom. E este dom, ele não funciona isoladamente. É um meio para se chegar a curas milagrosas. Então, para que alguém seja curado de alguma enfermidade, para que um grande milagre aconteça, é necessário, em primeiro lugar, nós termos esta fé como dom. A Bíblia diz que muitas curas que houve é porque a pessoa que ia receber, ela tinha fé. E Jesus, vendo a fé deles, ao descer um paralítico pelo telhado, somente esta fé motiva alguém a fazer isso.
Se aqueles 4 amigos não crescem na cura, que Jesus era poderoso para curar aquele paralítico, eles não teriam feito esse sacrifício enorme, descendo seu amigo pelo telhado da casa de Jesus. A mulher cananeia, ela foi movida por esta fé extraordinária. Moisés, diante do Mar Vermelho, ele viu o livramento que Deus daria a eles e que aqueles egípcios seriam destruídos para sempre. Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias, ele demonstrou este dom ao vislumbrar pela fé que o gigante poderia ser morto em nome de Deus. E é dessa fé extraordinária que nós estamos precisando nos nossos dias de hoje.